Olá, queridos, paz e graça, sexta-feira, que o Senhor esteja contigo, te abençoando, possas cuidar da sua vida e do seu coração. Sei que a semana é do pastor Tiago, mas ele me pediu para fazer essa mensagem, por isso nós dois trabalhamos juntos e numa grande irmandade estamos aí nesta caminhada em conjunto. Como é que você está? Como é que está o planejamento do seu final de semana? Te convidamos para que nesse último domingo do mês você esteja com a gente 9h30 da manhã ou 19 horas na comunidade da Ascensão, se você pode, ou se você é de uma outra comunidade, não deixe de congregar, mas viva a vida de fé, a profundidade do amor de Deus. O texto de hoje na leitura bíblica, toda a Bíblia, todo ano, toda a Bíblia, ele é muito interessante. Tanto lá no livro do profeta Jeremias, como lá no livro de Timóteo. São dois livros, parecem muito distintos, mas traz uma palavra muito especial. Lá no livro de Jeremias, está lendo toda a questão da desgraça, do exílio babilônico, mas com uma justificativa. Jeremias 44, versículo 4, diz o seguinte: o Senhor está dizendo, no meio de toda a ameaça agora de Nabucodonosor vir tomar o povo de Israel e levar como exílio babilônico, e quem sabe a gente nos pergunta, mas por que tudo isso? Por que aconteceu? E diz o texto o seguinte: dia após dia eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram, não façam essas abominações detestáveis. Interessante. Dia após dia eu enviei. Nós vivemos tempo em que nós não queremos mais ouvir. E esses capítulos de hoje, termina lá no 46, parte finalzinha, diz o seguinte: eu os disciplinarei como você merece, não serei severo demais. Interessante esta palavra do profeta Jeremias, vindo da parte de Deus. E quem sabe a pergunta é, a partir do Novo Testamento, qual é a vontade de Deus em tudo aquilo que a gente vive? Qual é a vontade de Deus em nosso meio? Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 4 em diante: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador dentre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a qual se entregou como a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Aqui o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lembrando dessa salvação e do desejo de Deus. Quem sabe nós nos perguntamos, ok, Deus então agora no Novo Testamento mudou os planos? Não. Ele continua desde o início, no chamado de Abraão. Deus diz a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O chamado de Deus para Abraão é ser uma bênção. E esta bênção não é retida somente no nosso benefício, mas a bênção de Deus é aquilo que nós experimentamos e vivemos para os outros, é aquilo que Deus nos traz como vida dos outros em graça também para as nossas vidas. Tanto lá em Jeremias quanto aqui em 1 Timóteo, o texto se encaixa de uma forma muito interessante, muito boa, dizendo que nós devemos temer e amar a Deus. Nós devemos louvar a esse Deus. E aí vai dizendo o seguinte: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor. Esse é o nosso desejo de Deus. Neste mundo tão conturbado, não esqueça hoje, 25 de outubro, de andar na presença do Senhor, viver sobre essa presença e ter a intimidade da palavra e do processo do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Um bom final de semana. Mas que possas hoje, amanhã, domingo, eu e você, e assim por diante, até Deus nos chamar ou Ele voltar, lembrarmos dessa palavra e não nos taparmos os ouvidos e o coração para aquilo que o Senhor nos orienta. Que Deus assim seja contigo e comigo, em nome de Jesus. Amém.